santo, 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 adorado, 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 adorado. Deus santo, Deus puro, Deus bendito. Louvamos e adoramos o Teu nome, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Rendemos o nosso coração a Ti nessa noite. Nos rendemos, Pai, a quem Você é. Nos rendemos à Tua santa presença, à Tua santa majestade, Pai. Orebamassuri keteremamas. Rende ambro no chiquetre mamamamas, sodere ketre mamas. Dere mamamamas, sodere ketre mamamamas. Re mamamamamamamamas. Você pode orar um pouco em línguas. Ei, ora em línguas. Libera o seu coração para o Senhor nessa noite. Ei, mamamamamas, chore ketere ma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 . Rendere candara mamamamas, chore mamamamas. Rondara mamamamas, chedere. Ei, mamamamas, sore candara mamamamas. Roma mamamamamamamas, chedere mamas. Remo momo sedere ketere mamamamamamas. Roma momo sodere mamas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Mamamamas, sore ketere mamamamas. Redere ketere mamamamamamas. Roma mamamamas, chedere ketere mamamamamamas. Ei, mamamamas, sore ketere mamamas. Ei, mamamas, chedere. Ode ketere mamamas, sore cambra mamamamas, che. Re mamamamamas, sore ketere mamamas. Re mamamas, chedere ketere mamamas. Re mamamamas, sore ketere mamamas. Rendara mamamas, chedere. Ei, ele está aqui, ele mamamas, sore cambra mamamas. Ei, libera o teu coração para o Senhor nessa noite. Libera o teu coração para o Senhor nessa noite. Ei, libera o teu coração para o Senhor nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui hoje, irmão, mas você vai sair diferente. Você vai aprender algo nessa noite que vem da parte do Senhor. Ei, você vai crescer mais um pouco essa noite. Você vai se alargar mais um pouco essa noite. Você vai avançar mais um pouco essa noite, porque o Espírito de Deus está trabalhando nesse lugar. Porque o Espírito de Deus está trabalhando no meio do louvor. Porque o Espírito de Deus está trabalhando no meio da oração. Ei, essa igreja é dele. Essa obra é dele. Ei, o nome de Jesus é glorificado nesse lugar. Oh, Pai, nós te entregamos a nossa vida, Pai. Rendemos a Ti o nosso coração. Rendemos ao Senhor, Pai, tudo o que temos e somos nessa noite, Pai. Toma a direção desse culto, Pai. Toma a direção dessa palavra. E que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. Espírito de Deus, eu te peço, glorifica o nome do Senhor Jesus nesse lugar, nessa noite, Pai. Obrigado, Pai, por todas as coisas. Em nome de Jesus, amém e amém. E graças a Deus. Amém, irmão? Você pode se sentar. Glória a Deus. Obrigado, banda. Essa banda é um sucesso. Amém, irmãos? Deus é muito bom. Sabe que tudo que Deus está envolvido é sucesso, irmãos? Sabe, se você está envolvido com Deus, a sua vida é um sucesso. Você pode ter certeza disso. Glória a Deus, irmãos. Hoje nós estamos num culto de ensino e nós vamos falar a respeito dos atributos de Deus. Os atributos morais de Deus. Você está bem, irmão? É um feriado, o pessoal está meio sonolento, não está? Aleluia, glória a Deus. Você fica feliz em vir à casa do Senhor? Amém. Deus é muito bom. Hoje você vai perceber mais um pouquinho que Deus é muito bom. Ele não é bom, somente Ele é muito bom. Aleluia. Sabe, irmãos, nós estamos no culto de ensino e Deus, Ele sempre quer manifestar algo nos cultos de ensino, Ele quer trazer ensinamento para cada um de nós. É vontade de Deus, o culto de ensino foi levantado pelo Senhor, amém? A vontade do Senhor é que a gente o conheça e que a gente prossiga conhecendo a Ele, como diz Oséias lá 6:3. Você não pode ficar parado pensando que você já sabe ou se você já recebeu tudo do Senhor. Tem coisas do Senhor ainda para aprender. Você, todos os dias, quando você vai para a palavra de Deus, você vai aprender algo com o Senhor. Amém? Quando nós lemos a Bíblia, nós temos duas coisas a fazer. A primeira é ler a Bíblia e meditar na palavra todos os dias. Isso é o que nós devemos fazer. Quando nós fazemos isso, nós estamos deixando o Senhor tomar conta do nosso coração, da nossa vida e nos transformar. Amém, irmãos? Nós somos santificados pela palavra de Deus.
Não pense você que abrir a Bíblia é algo natural. Não, irmão, é algo espiritual. Você ora e você deixa o Espírito falar ao seu coração. A Bíblia não é um livro comum, não é um livro de historinha, não é um livro da carochinha, não. A Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E se você deixa essa verdade entrar dentro do seu coração, a sua vida ela vai ser transformada. De glória em glória. Aleluia. Sabe que nós lemos e meditamos na palavra? Para você ver o tanto que é importante isso. Deus disse para Josué, lá em Josué no capítulo 1, olha, ser forte, ser corajoso, porque você vai fazer o meu povo entrar na terra que eu prometi a eles. Mas ele diz lá no versículo 8, não cesses de falar do livro da lei, antes medita nela dia e noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, e você vai fazer prosperar o seu caminho. Diga glória a Deus. Leia a palavra de Deus, medite nela dia e noite, para você ter o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, e você vai prosperar em todas as coisas em nome de Jesus. Sabe que por trás de todo o propósito de Deus, irmãos, a gente precisa seguir o manual, a gente precisa seguir as direções de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito, mas também somos guiados pela palavra de Deus. O Espírito de Deus ele não vai falar nada fora da palavra de Deus, ele só vai falar aquilo que ele tiver escutado do Senhor. Então você tem que dar primazia à palavra de Deus. A outra forma de você lidar com a palavra de Deus é você estudar, irmão, a palavra de Deus. É você pegar determinado assunto que você está precisando saber, que você quer fazer, o que você quer se aprofundar, e ter um tempo estudando a palavra, anotando versículos, olhando nos dicionários, buscando as referências corretas, aonde está escrito mais essa palavra em tal lugar, e você deixar essa palavra também e trabalhando dentro de você. A palavra em todo o tempo que você tiver com ela aberta, irmão, estudando, lendo, meditando, ela vai trabalhar na sua vida. Amém? Não é porque somos ministros da palavra que nós vamos viver distante da palavra. O Senhor Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Aleluia. Vamos avançar. Deus é bom? É para cá mesmo, Bazinho? É para cá? Ah, porque eu tenho que ligar, né? Lembrei que o Gabriel falou. Gabriel ainda explicou. Aleluia, vamos para um versículo, irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse versículo. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 14 ao 16, diz assim, como filhos da obediência. Quem aqui é filho da obediência? Aleluia. Diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Nós fomos feitos para sermos santos, amém, irmãos? Assim como Deus é. Quando nós estudamos a palavra de Deus, que vamos nos aprofundar em quem Deus é, nós vamos ver o caráter de Deus, nós vamos ver o caráter e os atributos de Deus. E sabe que quando eu estava orando, eu estava falando até para o Guga, eu estava ali começando a escrever, estudando a palavra, e comecei a anotar, e anotava, e colocava, mas só que hoje, pela manhã, no dia da ministração, o Senhor mandou mudar tudo. Isso pode acontecer, amém, irmãos? E a gente tem que dar ouvido ao Espírito, porque a bênção está na obediência. Amém? Não é coisa da nossa cabeça, a gente entende com o nosso Espírito essas coisas. E Deus me trouxe isso aqui para falar sobre os atributos morais dele. Um dos atributos morais de Deus, a gente vai ver aqui, é a santidade. E o engraçado de tudo isso, irmãos, que você vai ver os outros atributos, todos os atributos morais de Deus estão ligados à sua santidade. Você vai ver a justiça, você vai ver a verdade, você vai ver a bondade, todas essas coisas estão ligadas diretamente à santidade de Deus. E nós vamos caminhar juntos e você vai entender o que eu estou falando. Aqui estão os atributos morais de Deus, a santidade, a justiça, o amor, a bondade, a misericórdia, a veracidade, a fidelidade e a vida. Todos esses são atributos morais do Senhor. Deus é assim, é atributo de Deus essas coisas. Repito, no decorrer do nosso estudo, eu quero que você preste atenção que a justiça, o amor, bondade, misericórdia, veracidade, fidelidade e vida, elas estão diretamente ligadas à santidade de Deus. Vamos começar falando sobre santidade. Deus é santo. A santidade de Deus diz respeito à sua perfeita excelência moral e espiritual.
Em si mesmo, Deus é perfeitamente puro, imaculado e justo. Deus é puro, irmão. Deus é puro. Deus é justo, Deus é santo. Quando você vê escrito na palavra de Deus dizendo, eu sou santo, você pode confiar no que Ele está dizendo, porque Ele é santo. A santidade é o fundamento de todos os outros atributos morais de Deus. Lembra que nós falamos lá no início? A santidade é o fundamento de todos os outros atributos. A santidade, faz quem aborrecer o Senhor, o pecado, e, portanto, provoca sua justiça e juízo. Deus, ele abomina o pecado. Deus não suporta o pecado. A santidade de Deus não suporta o pecado. Deus ama o pecador. A gente sempre fala, não, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus ama as pessoas, mas as pessoas que são amadas por Deus, elas não podem permanecer no pecado. Amém, irmãos? Por quê? Tem sentido, porque eu não posso ir para o inferno, porque eu não quero ir para o inferno, não. É porque um dia você vai conviver com o Senhor e você não vai se apresentar diante dele em pecado mais. Você vai ser uma nova criatura e você vai ter um novo corpo. O corpo mortal, o corpo do pecado, ele vai se acabar. Amém? Amém, irmão? Glória a Deus. Nenhum outro atributo é mencionado com tanta solenidade e frequência pelos anjos. Sabe, irmãos, eu fico ouvindo essas coisas, e hoje eu estava anotando essa ministração, preparando a ministração, e eu confesso a vocês que teve um pedaço que eu estava chorando. Ouvindo, vendo lá em Apocalipse, vendo em Isaías, falando a respeito dos anjos. Você imagina a grandeza de Deus, a magnitude de Deus. Deus, irmão, ele não está preso ao espaço. Deus não foi criado. Deus não foi feito. Ele não está preso ao natural. Deus não está preso às coisas desse mundo. Deus é Deus e sempre foi e sempre será Deus. Amém, irmãos? Mas como é que Deus nasceu? Deus não nasceu, Deus sempre foi. Deus sempre foi. Não adianta as pessoas questionarem, mas se existia o espaço, se não existia o espaço, e Deus nasceu de um vácuo. Não, Deus criou todas as coisas. E você precisa entender uma coisa, Deus é Espírito. Deus é Espírito, João 4:24, Deus é Espírito, irmão, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. E você não vai entender Deus, você não vai entender a respeito dos atributos de Deus, ou entender quem Deus é pela sua mente natural, você não vai conseguir entender. A gente só consegue entender pelo Espírito, no nosso espírito. É por isso que o homem natural não consegue entender as coisas de Deus, como Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, 9 em diante. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não ouça esse ensino hoje, não ouça essa ministração somente com os seus ouvidos, ouça com o seu espírito, receba no seu espírito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isaías 6, no capítulo 1, versículo 3, diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, aleluia. Em Apocalipse 4, no versículo 8, diz assim, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Glória a Deus. Às vezes a gente não consegue, irmãos, e a gente não vai conseguir com a nossa mente natural imaginar a grandeza de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não vai achar nenhum capítulo na Bíblia, nenhum versículo na Bíblia, tentando mostrar, provar que Deus existe. Amém? A Bíblia, ela mostra os feitos do Senhor. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Deus ele não precisa provar para ninguém, porque senão não precisaria existir a fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Amém, queridos? É assim que funciona, é pela fé. E aqui a gente está vendo anjos que ficam dia e noite dizendo santo, santo, santo. Mas sabe, irmãos, que isso nos põe a pensar também. Porque existem anjos dia e noite adorando o Senhor, dizendo santo, santo, santo. Deus ele não precisa de mim e Ele não precisa de você. Mas por causa da santidade dEle, por causa do amor dEle, por causa da bondade dEle, Ele nos deu o seu Espírito. E através de Jesus Ele nos deu acesso ao nosso Pai. E hoje nós podemos também dizer santo, 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 santo. Quem precisa somos nós que precisamos dEle, não Ele que precisa de nós. E essa noite você vai aprender um pouco sobre a santidade de Deus, sobre esse atributo de Deus. Vamos caminhando aqui. Vamos falar um pouco sobre a justiça. Eu estou fazendo resumidamente sobre todas as coisas, amém? A justiça é um atributo no qual Deus age conforme as normas e exigências da perfeição da sua própria natureza. É um atributo no qual Deus age conforme normas e exigências da perfeição da sua própria natureza. A justiça, ela segue um padrão dele, de algo criado por ele, que está intrínseco, está ligado na santidade dele. Amém, irmãos? Amém? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Amém. A justiça de Deus está intimamente ligada à sua santidade. Deus é justo porque Ele é santo. Simples assim. A justiça de Deus é a sua santidade em ação. Quando Deus está fazendo justiça em algo ou na vida de alguém, Ele está colocando a sua santidade em ação. Ele está demonstrando para aquela pessoa, naquela situação, que Ele é santo e que Ele é justo. Aleluia. Santidade de Deus é também manifesta no seu tratamento justo dispensado às criaturas. Santidade de Deus é também manifesta no seu tratamento justo dispensado às criaturas. Sabe, irmãos, você pode crer quando Deus diz que Cristo já levou sobre si as nossas enfermidades. E quando a palavra de Deus diz que nós já fomos sarados e curados. A justiça de Deus se manifesta quando você crê nessas coisas. Por quê? Porque Jesus já fez. Amém? Amém, irmãos? Já foi feito. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Doença não é para mim nem para você. Ah, mas é uma gripezinha. Ah, é a minha garganta que está embolada. Ah, é uma dor que eu estou sentindo aqui na perna. Irmão, doença não foi feito nem para mim, nem para você. E quando você crê nessa justiça de Deus, a justiça dele, por causa da santidade dele, vai se manifestar no seu corpo e você vai ser curado em nome de Jesus. Não é por causa da gente, irmão, entenda isso. É por causa da santidade dele. É por causa da palavra dele. Aleluia, glória a Deus. A ira dele decorre da sua santidade e do seu amor à justiça. Sabe, irmãos, a ira de Deus, olha só que forte isso. Ela se manifesta por causa disso aqui, ó. Porque decorre da sua santidade e do seu amor à justiça. Deus ama a justiça, mas Ele odeia a iniquidade, irmão. Às vezes fala assim, não, mas o juízo de Deus só vai chegar lá no dia da volta do Senhor. Não, irmão. Se uma pessoa ela vive deliberadamente em pecado, Deus será obrigado, por causa da sua santidade e por causa da sua palavra, fazer com que o juízo venha sobre a vida da pessoa. Pode vir o juízo sobre a vida da pessoa, não que Deus queira colocar juízo sobre a vida dela. Amém? Deus é bom. Amém? Você está entendendo, irmão? Mas por causa da justiça dele, por causa de quem ele é, Ele vai permitir que certas coisas aconteçam. E é essa mesma palavra, é permitir mesmo. Deus ele não pode intervir, Deus ele não pode fazer nada. Como nós falamos na ministração passada, irmão, Deus é inocente. As coisas acontecem na vida das pessoas pelas suas escolhas, certas ou erradas. Mas se você está andando em justiça, se você está sendo fiel, lembra do rei Ezequias? Isaías vai lá e diz para Ezequias que ele vai morrer. Ezequias falou assim,
Isaías chegou para ele e falou que ele ia morrer. Arruma a tua casa porque você vai morrer. Enquanto o profeta estava saindo, já deu o recado, estava indo embora, Ezequias virou o rosto para a parede e disse: lembra-te que fui fiel aos teus olhos. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo, mas ele aguçou a justiça de Deus sobre a vida dele, porque Deus é justo, irmão, e se você está praticando o bem, a justiça de Deus ela vai te alcançar. Seja na sua saúde, seja na sua vida financeira, seja dentro da sua casa, no meio dos seus filhos. Se você está sendo justo e andando corretamente diante do Senhor, a justiça de Deus, por causa da santidade dEle, por causa da palavra dEle, vai alcançar a sua vida. Aleluia. Deus bom. A justiça de Deus não diverge do seu amor, pelo contrário, foi para satisfazer sua justiça que Ele enviou Jesus a este mundo como dádiva de amor. Ah, mas Deus não é amor? Deus é amor, irmão. Tanto é que Deus enviou o Senhor Jesus como prova disso. Aleluia. Mas se você anda em pecado, você não pode esperar a bênção chegando na sua vida. A semente ruim, ela também brota, ela também produz frutos. Salmo 89, de 14, diz o seguinte: justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te precedem. Aleluia. Salmo 119, 142 diz: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Aleluia. Deus ama a justiça, mas odeia a iniquidade. Aleluia. Agora vamos chegar num ponto que todo mundo gosta, né? Falar a respeito do amor. Deus é amor em todas as suas ações. Não há nada que venha dele que não seja baseado neste atributo. Mas não é simplesmente um atributo, é a sua própria essência. Deus é amor. Deus é bom. Deus é amor, irmão. Deus não é diferente disso. Deus ele não quer o seu mal. Deus não quer ver você doente. Deus não quer ver você na miséria. Deus não quer ver você um pedinte. Deus quer você abençoado por causa do amor dele por você. Diga graças a Deus. Não espere de Deus uma coisa ruim. Tem gente que diz assim: ah, mas isso está acontecendo porque Deus permitiu. Ah, a doença chegou na vida dos fulano porque Deus permitiu. Ei, não existe mal em Deus. Não existe sombra de variação em Deus. Não existe mal em Deus. Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado por ninguém. Amém, irmão? Deus ele não pode dar aquilo que ele não tem, irmão. Deus não pode fazer na minha vida o que ele não quer. O que ele não pode fazer. Ir contra a sua palavra. Ele permitir que as coisas ruins, eu sendo justo, chegando na minha vida, algo está errado. Eu tenho que me ajustar com o Senhor. Glória a Deus. Aí 1 João no capítulo 4, versículo 7, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vamos por partes aqui. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Nós temos visto coisas acontecendo no Brasil, pessoas fazendo coisas erradas, mas deixa eu dizer para você, tanto eu como você, como cristãos, nós temos que amar essas pessoas. Ah, fulano fez e aconteceu, mas a gente tem que amar. Ah, mas roubou, não interessa, a gente tem que amar, porque a gente tem que olhar como Deus olha, a gente tem que ser como Deus é. É assim a nossa natureza. Se você tem Deus dentro de você, a natureza de Deus dentro de você diz que você deve andar em amor, irmão. Independente de qualquer situação. Aí deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus foi chicoteado, humilhado, cuspiram nele, carregou uma cruz, arrancaram lascas do corpo de Jesus, furaram Jesus. E quando Jesus estava lá na cruz, ele virou para o Pai e falou assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus amou, pendurado numa cruz, humilhado, todo rasgado, amou, simplesmente amou. Jesus morreu por quem o matou. Jesus é a expressão exata do amor de Deus. E é assim que nós devemos ser também, amém, irmãos? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem? De Deus. Quem aqui é de Deus? Você entendeu que o amor procede de Deus? Você é de Deus, irmãos? Irmão, então você é cheio de amor, amém? E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Sabe, irmãos, nós estamos vivendo numa época em que o certo é errado e o que é errado é certo. Mas quando nós vamos orar, a gente tem que orar baseado no amor de Deus. A gente tem que pedir a Deus a compaixão pela nossa nação, a compaixão pelas pessoas do mundo. Porque essa é a vontade de Deus, isso agrada ao Senhor. Amém, irmãos? Não, eu vou orar para que um fogo caia da cabeça e aniquile aquela pessoa. Não, não é assim que Deus pensa. O sacrifício de Jesus foi muito grande para que a gente pense diferente daquilo que Deus pensa. Aleluia. Jesus é a personificação fiel do amor de Deus. Vou repetir, Jesus é a personificação fiel do amor de Deus. Você quer conhecer o amor de Deus? Olhe para Jesus. Veja como Jesus andou, como Jesus ensinou, como Jesus curou, o que Jesus pregou e haja como Jesus. Jesus hoje ele habita dentro de mim, dentro de você, para que a gente faça as coisas certas. E nem sempre as coisas certas em Deus, para nós, elas vão ser fáceis, irmãos. Mas são necessárias. Assim como o Senhor nos perdoou, a gente tem que perdoar. Sabe que uma coisa está acontecendo no meio das igrejas? Nós estamos num tempo, irmão, que o diabo ele tem usado da ofensa contra os irmãos. Tem colocado um irmão contra outro irmão. Tem colocado um irmão contra o pastor. Tem colocado um irmão contra o líder. Você sabia disso? O diabo tem tentado trazer ofensa. Ele tem tentado trazer essas coisas para dentro da igreja. Mas graças a Deus aqui ele não está conseguindo. Porque o justo andará pela fé. Nós estamos aqui, irmãos, em fé. Você está em fé aqui? Você crê em Deus, irmão? Então é assim que acontece na sua vida e dentro da igreja. Você é um justo de Deus. E porque você é justo de Deus, a justiça de Deus ela vai alcançar a sua vida. O diabo não vai tocar, ele não vai prevalecer, irmão. Estava vendo a minha irmã Yara Canelinha de Fogo sozinha ali embaixo, irmã. Orando, irmãos, orando. E na hora que eu entrei, que eu estava passando por ela foi pegar uma água, ela estava falando o seguinte: Senhor, nos usa para ganhar esse mundo. Que as pessoas vejam Jesus na gente. Glória a Deus por isso, irmão. É isso o desejo que tem que ter dentro do nosso coração. Então Jesus é a personificação fiel do amor de Deus. Ei, as pessoas do mundo têm que olhar para vocês e verem Jesus. Porque vendo Jesus, elas vão estar vendo o amor de Deus em você. A sua resposta ela não pode ser atravessada. O seu perdão tem que ser rápido e tem que ser fácil. Você tem que liberar a ofensa do seu coração. Não, diabo, aqui você não vai conseguir, não. A falta de comunicação, irmão, é uma armadilha do diabo. Às vezes, porque fulano falou de mim, se o fulano falou de você, vá lá consertar com o irmão, vá lá conversar com o irmão, vá lá orar com o irmão. Não dê brecha a Satanás, irmão. Tem pessoas ofendidas dentro da igreja. Mas elas não vão lá falar com a pessoa que ela está ofendida. Olha, eu fiquei chateado. Olha, você fez isso. Olha, você fez aquilo outro. Olha, eu fiquei sabendo que você falou essa história de ficar falando assim. Aí eu fiquei sabendo, está errado, irmão. Vai lá e tira a verdade na frente do seu irmão. Converse com ele, pergunte a ele se é verdade. Mas seja rápido em consertar. Seja rápido, irmão, em consertar. Não dê brecha para Satanás. Satanás só vai poder fazer na sua vida aquilo que você der espaço. Se você não der espaço, irmão, ele não vai fazer. Amém? Vamos falar sobre a bondade de Deus. Até parece um clichê de crente, né? Ah, Deus é bom. Eu falo o tempo todo Deus é bom. Mas por que eu falo que Deus é bom? Porque Deus é bom. Eu vivi e vivo a bondade de Deus todos os dias, irmão. Quando só o fato de eu acordar, de eu abrir os meus olhos e dar um bom dia para minha esposa, para minha filha, eu já agradeço pela bondade de Deus. Eu estava vendo esses dias uma moça que ela ficou cega de propósito, irmão. Porque ela disse que ela não se considerava uma pessoa normal de vista. Ela era feliz se ela fosse cega. Ela jogou ácido nos olhos e ficou cega de propósito. Aí eu estava vendo ela dando entrevista e a médica ficou revoltada. A médica falou assim, tanta gente daria o mundo, daria a vida para poder enxergar, e ela jogou ácido nos olhos para ficar cega. Você está entendendo o que o diabo está fazendo, irmão? Como é que o diabo tem trabalhado na mente das pessoas? Ei, o amor de Jesus precisa exalar de você, irmão. Seja no seu trabalho, seja no meio da sua família. A gente tem que orar para que essas coisas elas sejam quebradas. O diabo ele é mentiroso. O diabo ele trabalha com mentira, irmão. Você sabia que a maioria das pessoas nos Estados Unidos que fizeram transição de gênero, na hora de fazer a transição,
Elas tiveram todo o apoio do governo, das autoridades e tudo, mas aquelas que se arrependeram, que quiseram voltar para trás, elas não conseguiram. Elas foram abandonadas ao léu. Se vocês quisessem, vocês se viram. Aqui vocês não vão ter apoio não, porque vocês disseram que queria. É assim que o diabo tem trabalhado, irmãos. A igreja não pode ficar inerte quanto a essas coisas. Deus é sempre bom. Diga, Deus é bom. E isso é inerente à santidade dele, como todos os outros atributos. A bondade de Deus é incondicional e ele faz suas bênçãos alcançarem a todos os homens. Mas tem um pequeno porém aqui que nós vamos falar daqui a pouco. A bondade de Deus, irmão, não é que Deus hoje ele é bom e amanhã ele não é. Ah, Deus hoje acordou de bom humor, mas na parte da tarde Deus não quer mais ser bom. Não, irmão, Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Deus, ele não mudou, irmão, comigo ou com você. E outra coisa, Deus, ele não tem panelinhas de crentes. Ah, só os evangélicos são abençoados. Quem disse para você? Onde é que está escrito isso na Bíblia? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele lança a chuva sobre aquele que é justo e sobre o injusto. A bondade de Deus, ela está em todo o tempo atuando na vida das pessoas, sejam crentes ou não, sejam do Verbo da Vida ou não, sejam da presbiteriana ou não, sejam da batista ou não, seja da católica ou não. Deus abençoa pessoas. Ah, mas aí você está dizendo, Tony, que a bondade de Deus é incondicional. Ele faz as suas bênçãos alcançarem a todos os homens. Então quer dizer que a pessoa, ela já tem a salvação, já está predestinado? Não, irmão. Mas não estamos falando de salvação ou livramento do fogo eterno. Isso depende da escolha das pessoas e não da bondade de Deus. As escolhas erradas das pessoas não mudam a bondade de Deus. Se um assassino, um estuprador, ele se arrepender dos seus pecados e se voltar para o Senhor por causa da bondade de Deus, se ele se arrependeu, ele vai ser salvo? Sim ou não? Sim. Porque Deus é bom. Você já viu que o homem ele tem a sua justiça própria, né? Não, mas ali é vagabundo, não, mas ali é assassino, mas não merece isso, mas não merece aquilo outro. Deixa eu dizer para você, Jesus morreu por ele também. Porque a Bíblia fala que Jesus morreu tanto pelos nossos pecados, como pelos pecados do mundo inteiro. Aleluia. Você está recebendo alguma coisa, irmão? Aleluia. Olha só, o Salmo 145, versículo 3 da NVI diz assim: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é o quê? E é bondoso em tudo que faz. Deus é bondoso em tudo que Ele faz, irmão. Aleluia. Para que você entenda melhor o que nós estamos falando, Atos 14:16 diz assim: no passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou o quê? A sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e com o coração cheio de alegria. Deus permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Mas houve um testemunho de Deus, para que as pessoas vissem que era Ele. Ele dava a chuva do céu e colheitas no tempo certo. Aleluia, irmão. Deus é bom, não é, irmão? Deus é bom, irmão. Aleluia. Deus permitiu que as nações seguissem o seu próprio caminho, mas Ele não deixou de mostrar da bondade dEle, o testemunho da bondade dEle. Deus deu a chuva e eles colheram no tempo certo, porque Deus é bom. Amém, irmão? Deus não faz as coisas na sua vida, irmão, porque você merece, não. É pela graça dEle, é pela bondade dEle. Aleluia. Aleluia. A nossa vida ela é baseada na graça de Deus. Eu estou aqui pela graça de Deus. Aleluia. Ei, irmão, não fique preso aí pensando nas coisas que você ainda não recebeu. Seja grato por aquilo que você já recebeu. Seja grato pela bondade de Deus na sua vida. Seja rápido em acordar pela manhã, levantar suas mãos aos céus e dizer assim: Pai, obrigado pela sua bondade em minha vida. Obrigado pelo teu amor em minha vida.
Obrigado porque você é bom com a minha família, você é bom com os meus pais, você é bom com a minha mãe, você é bom com os meus filhos, você é bom, Pai, no meu trabalho, você é bom nas minhas finanças. Obrigado, eu reconheço a tua bondade nas minhas finanças, eu reconheço a tua bondade na minha empresa, eu reconheço a tua bondade onde eu trabalho, Pai, eu reconheço a tua bondade na minha saúde, eu reconheço a tua bondade porque eu posso andar, caminhar, falar, porque eu posso orar, porque eu posso ler a tua palavra. Obrigado pela tua bondade, Pai. Aleluia. Aleluia, aleluia. É o testemunho que Deus dá através da sua bondade que atrai o homem ainda pecador para os braços do Pai. O Pai bom. Sabe, nessa noite, irmãos, quando eu estava escrevendo sobre isso e meditando sobre essas coisas, meditando sobre a bondade de Deus, eu meditei sobre a santidade do Senhor, mas algo que me chamou a atenção foi a bondade de Deus. Como Deus é bom. Olha só, é o testemunho que Deus dá através da sua bondade que atrai o homem. Quando você vai evangelizar alguém, você não precisa ficar preocupado com o que você vai falar para a pessoa. Ah, mas o que eu vou falar? Como é que vai ser para essa pessoa? E eu não conheço a vida da pessoa. E se a pessoa me receber mal? Deixa eu dizer uma coisa para você. A bondade de Deus, ela já está dentro de você. Quando você começar a falar, a bondade de Deus vai começar a fluir através da sua vida e vai alcançar aquela vida, irmão. Você vai ver pessoas chorando quando você estiver evangelizando ela. Você vai ver pessoas se derramando diante de você, confessando a vida diante de você, por causa da unção, por causa da bondade de Deus através de você. E você precisa estar ligado nisso, amém, irmão? Romanos 2,4 diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, aleluia, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Irmão, quem conduz o pecador ao arrependimento é a bondade de Deus. Se você ainda tem um parente que não recebeu o Senhor Jesus, continue orando por ele. A bondade de Deus vai alcançar essa pessoa. Ah, mas fulano era da igreja, fulano se desviou. Continue orando por essa pessoa, porque a bondade de Deus vai alcançar essa pessoa. E mais cedo ou mais tarde, ela vai se voltar para os braços do Pai. Amém, irmãos? Salmo 107:8 diz assim: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Está dizendo ali para com a igreja X ou para com a igreja Y? Não, está dizendo o seguinte: por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Quando você estuda sobre a santidade de Deus, irmãos, você começa a ver Deus de uma forma diferente. Você pode achar assim: não, mas eu conheço Deus. Sim, mas comece a ver Deus pela santidade dele. Aí você vai entender muitas atitudes do Pai. Porque muitas coisas que você hoje pode ainda não entender, ela está ligada diretamente a quem Deus é, a santidade dele. Deus, ele não vai ferir princípios dele. Deus não vai deixar de ser Deus porque eu ou você temos um pensamento diferente. Deus, ele continua sendo Deus em todo o tempo. A santidade de Deus continua sendo a mesma em todo o tempo. A bondade de Deus continua sendo assim ao mesmo tempo. A justiça de Deus continua sendo a mesma. A misericórdia de Deus continua sendo a mesma. O próprio salmista Davi, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pense na intimidade que Davi tinha com o Senhor. Davi conhecia o Senhor, amém? E ele estava numa aliança inferior, irmão. Mas olha o que Davi diz lá no versículo 6 de Salmo 23. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se você conhece a santidade do seu Deus, se você sabe o tanto que o seu Deus é santo, se você conhece o seu Pai, é isso que vai sair da sua boca. Deus é bom. A bondade e misericórdia do Senhor me alcançam todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que esse tempo corre, né? Deus é Deus de misericórdia. Aleluia. Deus é aquele que se compadece dos homens. Sabe, irmãos, essa é outra coisa que nós precisamos entender e aprender nessa noite uma vez. O que é a misericórdia? Segundo o Novo Dicionário Bíblico diz assim: compaixão. Misericórdia é compaixão para com alguém que sofre necessidade, ou está em angústia desesperada, ou em dívida e não pode solicitar tratamento favorável. Receber misericórdia divina e não ser punido
é não receber aquilo que merecemos. Aleluia. Vou repetir. Receber misericórdia divina e não ser punido é não receber aquilo que merecemos. Porque Deus se compadece da nossa condição. É a bondade de Deus em ação. Deus, através da sua misericórdia, ele mostra a sua bondade. A misericórdia procede do amor e resulta em graça. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que está ali, ó. A misericórdia procede de quem, irmão? Do amor. E resulta em quê? Em graça. Resulta em graça, resulta em salvação. Ei, irmão, tudo em Deus é assim. Quando a pessoa crê, abre o seu coração e crê em Deus, vai resultar em graça, porque não é merecimento, é graça. Aleluia. Veracidade. Deus é a verdade. Deus e a sua palavra são um. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ambos são verdadeiros e perfeitamente íntegros. Ei, irmão, você quer conhecer a Deus? Vá para a palavra. Você quer conhecer o caráter de Deus? Vá para a palavra. Livros são bons, livros edificam, homens e mulheres usados pelo Senhor. Kenneth Reagan mesmo, amo os livros dele. Mas deixa eu dizer uma coisa, é isso aqui que você deve debruçar. É aqui na palavra de Deus que você deve empenhar a sua vida, os seus olhos, o seu tempo, investir o seu tempo nisso aqui. Na palavra do Senhor. Para que você conheça a Deus. Oséias diz o seguinte, o Senhor falando em Oséias 4:6, perdão. O meu povo sofre porque falta conhecimento. Mas lá na frente, Oséias disse o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6:3. E como é que você conhece o Senhor, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus gosta das coisas simples. Deus não quer que a gente complique nada não, irmão. Basta você obedecer. É melhor obedecer do que o sacrificar. Não pense que você lendo vários livros você está agradando a Deus. Às vezes Deus vai começar a falar com você a respeito de um livro, a respeito de um capítulo, vai chamar a sua atenção. Tem momentos, irmãos, que eu pego um capítulo ali, às vezes um versículo, e eu fico no mesmo versículo meditando dias, meses até. Só para receber no Espírito o que Deus está dizendo. Porque eu sei que se eu receber o que Deus está dizendo, algo vai acontecer na minha vida. Algo vai mudar em mim, irmão. Quando você vai lá para a fruta do Espírito, irmão, lá em Gálatas está mostrando a bondade de Deus. Fala da bondade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O Senhor, quando criou o mundo, lá em Gênesis 1:26, ele disse, façamos o homem o quê? A nossa imagem e semelhança. Você e eu não fomos feitos, irmãos, para ser pecadores. Nós éramos pecadores porque Adão pecou e vendeu ao diabo o direito que ele tinha. Mas Jesus nos resgatou. Nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas. O Senhor Jesus ele nos colocou na posição onde era para nós estarmos lá no Éden. Para receber as coisas que Deus preparou para nós lá no Éden. Então, quando Deus diz que nós somos a imagem e semelhança dele, irmãos, é porque nós precisamos entender, eu preciso ser santo como Deus é. Se eu for santo como Deus é, eu vou ser bondoso como Deus é. Eu vou amar como Deus ama. Eu vou ser justo como Deus é. Amém, irmão? Você está entendendo? Você está recebendo nessa noite, irmão? Você precisa entender isso. Quando você vem no culto de ensino e você ouve uma ministração dessa, um ensino desse, você tem que entender que Deus está querendo colocar algo em você, fazer algo em você. Ele está mostrando para você o seguinte, olha, faz isso. Sede santo porque eu sou santo. Anda em santidade que você vai ser igual a mim. Simples assim, irmão. Não tem complicação. Aleluia. João 17 diz, o Senhor Jesus diz assim, santifica-os aonde? E o que é a verdade? A tua palavra. Santifica-os na verdade. Quando você está lendo a palavra de Deus, você está sendo santificado. Eu vou repetir. Quando você está lendo e meditando na palavra, você está sendo santificado, irmão. Não deixe de ler a palavra um dia sequer, irmão. Não deixe de se envolver com ela um dia que se quer. Ei, você não é aquele que está naquela semente que foi lançada, está na beira do caminho, não. Que vem as coisas do mundo, sufocam ali,
e aquela semente ela não vinga. Você é uma boa terra. Onde a semente chega em você, você compreende a semente e aquela semente vai frutificar dentro de você e ela vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia. Você é uma boa terra, diga eu sou uma boa terra. Mais uma vez, eu sou uma boa terra. Quando a palavra for semeada no seu coração e você entender, você receber, ela vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um dentro de você. Aleluia. Seja qual for a situação. Chegamos num ponto também interessante, falando dos atributos de Deus. Deus é fiel, irmão. Aleluia. Deus, ele é fiel. Fidelidade também está intimamente ligada à santidade do Pai. Ele não pode e não vai contra a sua palavra e suas promessas. Deus é fiel à sua palavra. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1,12. Deixa... algo até que a gente teve um debate essa semana, irmãos, sobre a fidelidade de Deus. Você não vai achar em canto nenhum na Bíblia escrito que Deus é fiel a um homem. Olha o silêncio na igreja. Nós já cantamos aqui, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Não, Deus não é fiel a mim. Deus é fiel à sua palavra, às suas promessas. Sabe por quê, irmão? Porque se numa aliança as duas partes elas precisam cumprir. Se só Deus cumpre, Deus ele não vai poder cumprir na vida do homem. Você entende? Deus ele é fiel, ainda, e a Bíblia diz que ainda que o homem seja infiel, Deus é fiel. Por isso que Deus não pode ser fiel ao homem, irmão, porque o homem é falho, porque o homem quebra alianças. Sabe? Mas Deus não quebra alianças. Deus não quebra promessas. Se Deus disse para você vai acontecer, vai acontecer. Se Deus disse vai ser assim, vai ser assim. Sabe? A gente precisa entender e perceber isso, que Deus, ele é fiel, ele continua sendo fiel, ainda que o homem não seja fiel. Porque Deus não pode ir contra a sua palavra, irmão. Olha o que ele diz para Jeremias. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabe, irmãos, quando Deus diz assim, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que eu usar contra você em juízo, você vai condená-la. Essa é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede. Quem é que está falando isso? O Senhor. Quem é que está prometendo isso? O Senhor. Ele vela por essa palavra para cumpri-la. Então, quando eu estou orando essa palavra, trazendo para a minha vida, eu estou aguçando a justiça de Deus, eu estou aguçando a fidelidade de Deus, eu estou aguçando a santidade de Deus, e essa palavra ela vai se cumprir na minha vida. Isaías 54:17. Amém, irmãos? É assim que funciona. Aleluia. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. É fiel. Aleluia. Deus é vida. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Quem dá a vida, irmãos? É Deus. Deixa eu dizer algo para você, eu sempre oro, Pai, obrigado pela vida do Senhor em mim. O Senhor Jesus, ele disse o seguinte, João 6,63, as minhas palavras são espírito e vida. Você precisa entender que o que sai da boca de Deus é vida, irmão. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem eu utiliza como do seu fruto. Quando eu estou falando vida, vai acontecer, quando eu estou falando morte, vai acontecer. A palavra de Deus na minha boca, ela tem poder. Ela faz acontecer, irmão. O que eu declarar vida segundo a palavra de Deus vai acontecer. Se eu declarar vida nos meus negócios, vão acontecer. Se eu declarar saúde divina no meu corpo, vai acontecer. Se eu declarar as coisas boas da minha vida acontecendo, elas vão acontecer segundo a palavra de Deus. Então, por isso, irmãos, que a gente precisa estar na palavra para conhecer essas coisas. O que eu posso declarar como vida? Você não pode ficar parado só no raso, não, irmão. A palavra de Deus ela é extensa. Tem muitas promessas na palavra de Deus que eu e você podemos tomar posse. O irmão Hegel, irmão, ele estudava a Bíblia procurando as promessas de Deus, procurando o que Jesus disse, procurando o que Deus falou. E ele orava sobre essas coisas. E todas as coisas nas quais ele orou,
segundo a palavra de Deus, aconteceram na vida dele. Mas Deus só é Deus de Kenneth Hagin, não é? Não. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Se você andar da mesma maneira, se você proceder da mesma maneira, se você for zeloso e cauteloso em orar e pedir a Deus direção, sabedoria e entendimento no pleno conhecimento dele, você vai ler a Bíblia e algo vai acontecer. Você vai ler a Bíblia e você vai ter o que confessar. Você vai ler a Bíblia e você vai ter o que falar. Amém, irmãos? Aleluia. Deixa eu abrir aqui. Abre comigo em Efésios, no capítulo 1. Versículo 15. Aleluia. Glória a Deus. Efésios, no capítulo 1, versículo 15. Olha como é que Paulo ele sabia da importância do espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, de você ter a revelação da palavra, do conhecimento de Deus. Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aleluia. Paulo orando pelos Efésios, pela igreja de Éfeso. Sabe que o irmão Hagin disse que orou esse mesmo versículo, irmão, mais de 1000 vezes. Você sabia disso? Não sei se você já leu nos livros dele. Ele fez essa oração colocando ele, incluindo ele nesse versículo. Ele orou mais de 1000 vezes. E aí, quando ele começou, estava orando uns 3 meses depois, a palavra começou a ser diferente para ele. A revelação da palavra começou a ser diferente para ele. Sabe, irmãos, tem coisas que você só vai receber no Espírito, um entendimento no Espírito. Mas sabe que precisa uma contrapartida sua? Foi como Deus falou a Josué, irmãos. Não cesses de falar, olha, eu vou ser com você. Você vai conduzir o povo de Israel, o meu povo, para a terra que eu tenho para eles. Se você vai ser forte e corajoso. Mas, tem uma contrapartida. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nela dia e noite, para que você tenha o cuidado de cumprir tudo quanto nele está escrito. Então você vai fazer prosperar o seu caminho. Existe uma contrapartida, irmão, e a gente precisa entender essas coisas. A gente precisa pedir a Deus para que o Espírito Santo ilumine o nosso coração, ilumine o nosso entendimento, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo, ele disse que ele não recebeu o ensino que ele tinha de homem algum, mas ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Sabe, irmãos, Deus tem coisas para fazer na minha vida e na sua vida, mas a gente precisa estar envolvido com as coisas do Senhor. A gente precisa estar mais envolvido com a palavra. A gente precisa estar mais envolvido com a oração em outras línguas. A gente precisa entrar na dimensão do Espírito. A gente precisa se lançar naquilo que Deus quer para nossas vidas. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Nós vamos parar por aqui hoje, que a gente já avançou um pouquinho ali. Irmã Alexandra, sumiu o negócio, né? Sumiu a hora, hein? Glória a Deus. Amém. Vocês receberam alguma coisa nessa noite, irmãos? Fique de pé, querido. Eu gostaria de orar por você. Aleluia. E eu quero orar sobre a vida de vocês. Eu declaro: não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos e pela minha vida, Pai. Eu oro para que essas verdades elas se cumpram, assim como você nos ensinou hoje, por causa da sua santidade, por causa da sua bondade, por causa da sua justiça, porque você é justo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, espírito de sabedoria e de revelação, chegando na vida de cada um dos meus irmãos. Pai, mais sede pela tua palavra, mais sede pelas coisas do Espírito. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, essas coisas chegando sobre a vida de cada um. Sementes sendo plantadas, Pai, a partir de hoje. Sementes, Pai, da tua palavra sendo lançadas através da nossa boca. Pai, em breve tempos eu declaro, Pai, em um breve tempo, nós teremos testemunhos nesse lugar, das coisas que você vai operar em nossas vidas, Pai, por causa dessas sementes. Nós criamos expectativas hoje, Pai, porque nós sabemos da sua bondade. Porque nós sabemos que você não muda, porque nós sabemos que você não mente, porque nós sabemos, Pai, que você é um Pai que opera maravilhas no nosso meio. A tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será sempre, Pai. E nós cremos nessas verdades acontecendo em nossas vidas. Eu declaro, Pai, sobre a igreja, eu declaro sobre o verbo da vida Azaçu, crescimento na palavra, crescimento espiritual, crescimento, Pai, olhos iluminados para as coisas do Senhor, olhos iluminados, Pai, para a palavra do Senhor, crescimento espiritual, Pai, avanço
avanço em nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga amém, graças a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela não muda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Abençoe seu irmão e você vai ver como Deus vai abençoar a sua vida. Se o Espírito tocar no seu coração, o Espírito não incomoda ninguém não, irmão. O Espírito Santo, ele convida. Aprenda isso. Ah, porque o Espírito me incomodou. Não, o Espírito não te incomodou. O Espírito não incomoda ninguém, irmão. O Espírito Santo não incomoda ninguém. Mas no dia que o Espírito Santo convidar você para abençoar alguém, vá lá e abençoe. É porque ele está querendo fazer algo, não é na vida do irmão que você está abençoando, não. É na sua vida. Aleluia. Amém, irmão? Glória a Deus. Pode se sentar rapidamente. Tem alguém com